uma ótima sexta-feira para todos nós. É aquele hashtag sextou, né? Uhul! Mudou alguma coisa? Não? Então é um hashtag que sextou, mas não vai acontecer nada de muitas mudanças, que a gente possa aproveitar o final de semana ensolarado, que a gente pode ir para a praia, que a gente pode ir para a cachoeira, que a gente pode visitar. Aqui em Goiânia tem muitas cidades, em alguns municípios pequenininhos, históricos, que são lindos, quer dizer, lindos porque eu ouço todo mundo falar a respeito, mas eu nunca fui visitar. Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei na pandemia, então eu não achava justo, embora não tinha lockdown, eu não achava justo ir visitar essas pequenas cidades, porque eu não tinha feito nenhum teste com relação ao Covid. E a gente sabe muito bem que municípios muito pequenos, como é o caso desses aqui em Goiânia, eles não têm uma infraestrutura de hospitalar, de atendimento, como nas cidades grandes, né? Então você ir para dar trabalho àquele município é injusto, né? Eu não acho correto. Então eu acabei não indo. Obviamente, já com lockdown, agora que eu não vou mesmo. Então o hashtag sextou não mudou muita coisa, né? No Rio de Janeiro, eu pelo menos assistindo a TV, assistindo ontem o noticiário, no Rio de Janeiro vai começar um feriado de 10 dias, né? Então começa no dia 26 hoje, ou seja, para ficar em casa, né? Para evitar circular, para tentar controlar esse vírus que está incontrolável, né? A medicina está tentando encontrar meios, a ciência também tentando encontrar meios de controlar esse vírus, né? Que é algo muito difícil. Como é que você controla alguma coisa que volta e meia está mudando? É como se estivesse trocando de roupa o tempo inteiro. Então estão surgindo as variantes. E aí quando ele chega a um determinado corpo, aquele organismo ele não funciona igual ao meu organismo ou ao seu organismo, né? Então ele pode dar N reações que a gente nem sequer imagina. É algo assim que fica difícil da gente conseguir compreender, né? Mas existe. E em contrapartida, a gente vê também o índice de pobreza, o índice de desemprego aumentando. É de suma importância perceber que aquele que pode ficar em casa, que pode sustentar a sua família, que tem condições de sustentar a sua família de casa, mantenha as portas fechadas, fique em casa, cuide dos seus familiares, proteja os seus pais, os seus filhos, os seus avós, proteja. Mas aquele que não pode ficar em casa porque a conta está chegando, não tem reserva financeira e se não for trabalhar vai morrer de fome. Então ele tem que escolher entre morrer de fome ou morrer de Covid, porque ele é obrigado a sair de casa. Então nesse momento não cabe crítica, né? Se a gente não puder ajudar, se a gente não puder ajudar aquela pessoa a ficar em casa, se a gente não puder dar uma cesta básica, se a gente não puder ajudar a pagar uma conta de luz, uma conta de água, né? Já que a gente tem condições, quem tem condições de ficar em casa, já que não pode, não consegue fazer isso, né? Por qualquer motivo que seja, não critique, porque a dor tá tamanha. Perder a quantidade de pessoas que nós estamos perdendo, que essas pessoas estão desencarnando, tudo bem que a gente sabe que Deus sabe de tudo, mas a dor, ela é inerente ao ser humano nesse sentido. Ninguém perde um parente e fica feliz, porque aquele parente faz falta. A gente sabe, quem no mundo espírita a gente sempre fala assim, só trocou de roupa, né? Tirou a roupa da carne, tá com a roupa do espírito, é só trocar. Mas continua vivo, né, aonde estiver. Eu concordo plenamente, mas é impossível não sentir a dor da perda. Sabe por quê? Porque a gente sente a dor da perda naquela tarde de café que vai conversar, naquele abraço gostoso, naquela risada gargalhada, falando, fofocando, né, naquela fofoca que a gente morre de rir, naquela reunião familiar que a gente ri de tudo, comenta de tudo, vira uma bagunça só.
E infelizmente, a maioria de nós não conseguimos perceber a presença de um amigo espiritual, né? Quando ele nos abraça, quando ele fala conosco, quando ele dá a sua presença, o seu cheiro, né? Ali. Muitos de nós não conseguimos perceber. É essa falta que nos faz. É sentir esse cheiro, é sentir o abraço, é ouvir a gargalhada, é poder sentar ali e falar, eu preciso desabafar, eu preciso te contar uma coisa. É essa necessidade, essa falta que nos faz. Então, mesmo sendo espírita, a gente sente e a gente chora. Ah, espírita não pode chorar. Desde quando? Desde quando que eu não estou sabendo? A gente chora porque a gente sente falta. A gente chora porque a gente gostaria de ter aquela pessoa ao lado para a gente continuar a conversar. Mas também não dá para ficar apegado a essas questões que estão acontecendo no nosso país de forma negativa. A gente tem que tentar olhar isso para um lado positivo. Essa pandemia ela veio trazer também um trabalho de humanidade, para que a gente se torne mais humano com o outro, para que a gente se torne mais, que a gente passe a olhar aquele que passa por nós na rua, que a gente passe a olhar aquele que está sentado no canto da rua pedindo uma esmola, pedindo uma comida, pedindo um trocado. Para a gente passe a olhar, não vai muito longe não, o próprio vizinho, que muitas vezes a gente nem, nas cidades grandes a gente nem conhece o nosso vizinho. Que a gente passe a olhar o nosso vizinho, que a gente passe a olhar para aquele parente que a gente não tem notícia há muito tempo, ou muitas vezes a gente não quer nem muita conversa. A pandemia ela veio resgatar isso, ela veio trabalhar isso dentro de nós, ela veio fazer com que a gente se torne mais humano. E humano no sentido não é de humano matéria, não. Humano no sentido do coração. Que a gente possa estender a mão para aquele que precisa, mas não só a mão da matéria, de dar um auxílio material, mas a gente possa abrir o coração para acolher esta pessoa até nós. Então não é mérito e não é favor nenhum, né, a gente ajudar aquele que precisa. É obrigação, como filho de Deus, aquele que não negou apoio a ninguém. Pelo contrário, foi negado a ele, mas ele não negou a ninguém. Ele não distinguiu quem pode ou quem não pode. Ele não fez a separação dizendo que se você tem condições financeiras X, você pode e você não pode. O Evangelho do Cristo, ele não é para quem pode ou para quem não pode, não, ele é para todo mundo, indistintamente, para todo mundo. Então, por que a gente ainda continua fechando as portas do nosso coração para aquelas pessoas que a gente não conhece? Quantas pessoas tem no nosso planeta? Eu não tenho nem ideia. Então, não vamos pegar o planeta, tá? Vamos pegar a nossa cidade. Quantas pessoas tem na nossa cidade? Quantas pessoas tem para eu conhecer nessa cidade? X, 1000 pessoas, não sei quantas pessoas estão, N pessoas, menos uma, menos eu mesmo, né? Então eu tenho muitas pessoas para conhecer, muitas pessoas para abraçar, muitas pessoas para estender a mão e ao mesmo tempo ter a mão estendida na minha direção. Então vamos trabalhar. A gente precisa realmente do dinheiro para pagar as nossas contas. A gente não vive no mundo de Alice, num fantástico mundo de Bob. A gente não está vivendo dessa forma. Mas a gente precisa do dinheiro para trabalhar. Aquele outro também precisa do dinheiro para pagar as contas. Precisa de um arroz, precisa de um feijão. Então vamos compartilhar aquilo que nós temos. Quanto que a gente pode compartilhar? Quanto de quantidade? Aquilo que cada um puder. Carla, eu não tenho 1 quilo de arroz dentro de casa, mas eu posso fazer uma oração. Carla, eu tenho 2 quilos de arroz, eu posso doar 1. Ok. Aquele que nada pode doar,
Ele pode doar uma oração. Ele pode doar um sorriso, uma palavra amiga. Ele pode compartilhar esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Aquelas que estão afastadas dos seus parentes. Aquelas que estão em asilos, nos orfanatos, onde não pode receber nenhum tipo de visita. Aquecer o coração de alguém é aquecer o seu coração. É colocar o cachecol, é colocar a roupinha para agasalhar o seu coração. Pense nisso. Tá difícil para você, tá difícil para todo mundo. Mas um sorriso não é cobrado. Um abraço não é cobrado por seu familiar. Uma palavra amiga não é cobrada. Não custa nada. Custa desprender. Custa você abrir o coração, que é o único trabalho que você vai ter maior. É abrir o seu coração e acolher aqueles que estão distantes, nem que seja por uma rede social. Mas que aquele outro do outro lado possa se sentir acolhido, possa se sentir lembrado. Que a pandemia possa fazer de nós seres melhores. E enquanto a gente não perceber que precisamos falar a mesma língua, e essa língua não é só a língua da ciência, é a língua do amor, é a língua da esperança, é a língua de acreditar num Pai maior, seja o nome que você quiser dar, para que a gente possa ter força, fé e esperança, levantar todos os dias e conseguir levar o pão para o nosso filho, alimentar a nossa família. Que Deus ilumine a todos nós, que nos dando muita força para acreditar que somos vencedores. De quê? De nós mesmos. E cada dia a gente vai trocando essa roupa velha por uma nova. Essa roupa da alma. Essa roupa de transformação. Essa roupa que veio para mudar, para me transformar para um ser melhor. Porque essa é a caminhada. Não existe o caminho do bem e do mal. Existe um único caminho, que é o caminho de encontro ao Pai. Que a gente possa caminhar de encontro ao Pai, de mãos dadas, porque vamos chegar lá, todos nós. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira, um final de semana de muita paz. Mas se cuidem, para que vocês também possam cuidar dos seus.